Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a teoria crítica da inflação brasileira, luta de classes, ideologia e as mentiras neoliberais. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu prometi que essa semana eu ia lançar alguns vídeos no canal sobre a questão da inflação, do aumento do custo de vida no Brasil. Então já lancei 2 vídeos, bota aí na tela Maxwell um, depois o outro, e esse é o terceiro. Vejam, esse aqui a gente tem que dar um marco teórico mais geral para a questão da inflação. Por quê? O debate sobre a inflação, ele é elemento central no conflito redistributivo. O que é o conflito redistributivo? É basicamente a disputa pela riqueza que está circulando, que já foi produzida e está circulando, com foco no orçamento público, na apropriação do orçamento público, mas não só. É um conflito redistributivo, é uma das dimensões da luta de classe. E aí, tem no Brasil uma mentira fundamental que foi consolidada a partir do Plano Real e que funciona até hoje para tudo. Veja, no vídeo de quarta-feira, que a gente começou a falar sobre a questão da inflação, a gente cita, por exemplo, como aumentou o preço do leite, muito fruto da tragédia no Rio Grande do Sul, considerando que o Rio Grande do Sul produz 12% de todo o leite consumido no Brasil. A gente cita também o caso das secas, do El Niño e tragédias naturais, outras que aconteceram, por exemplo, no Vietnã, que tem impacto no preço do café. Não é só isso, a gente vai voltar a esse tema, não é só isso, mas tem impacto também. A gente cita também, no vídeo de ontem, a questão da manutenção. Na prática, ainda continua vigente na Petrobras o PPI, a política de paridade de importação, implementada pelo Michel Temer, mantida pelo Bolsonaro, que fez com que em 2024 a gasolina subisse quase 10%. Veja, nada disso tem relação nenhuma com desajuste entre oferta e demanda. Porque qual é a lógica básica aqui da teoria dos liberais e que aparece muito no mal chamado jornalismo econômico burguês? É tratar toda a inflação como um problema de demanda, como um problema de excesso de demanda. E veja, essa explicação ela cola muito, que ela é muito simples de entender, Então alguém faz uma metáfora, por exemplo, de uma feira. Tem mais gente querendo comprar banana do que mais banana disponível para vender na feira, Então tem 15 pessoas querendo comprar banana e apenas 10 bananas disponíveis. Essa procura muito grande por banana vai fazer com que o preço da banana suba. E aí você aumenta a taxa básica de juros, a taxa Selic, porque isso encarece o crédito de maneira geral na economia e vai reduzir a demanda. Por quê? No capitalismo, o poder que as pessoas têm de consumir é a renda que elas têm, mais o crédito que elas têm na praça, É a chamada demanda agregada. Demanda agregada, gente, é uma forma chique de dizer isso, É a renda que você tem e o crédito que você tem na praça. Que crédito, gente? O cartão de crédito, por exemplo, é uma forma de crédito que você tem disponível. Quando você consegue comprar algo hoje para pagar daqui a 30 dias, quando vence o cartão, isso é um crédito disponível na praça. Quando você consegue pegar um cheque especial, você consegue fazer um financiamento, fazer o financiamento de uma casa, fazer um financiamento de um carro, você está usando a sua renda e o seu crédito disponível para consumir, beleza? Então a teoria básica dos liberais é que toda inflação é um desajuste entre oferta e demanda, A demanda está muito maior que a oferta, já que essa demanda está muito aquecida, os preços vão subir, você aumenta a taxa de juros para os preços descerem, porque vai reduzir a demanda agregada, encarecendo o custo do crédito. Deu para entender? Veja, por que isso é falso? Gente, isso é falso por uma série de motivos. Primeiro, é até difícil explicar por que isso é falso, que é a mesma coisa quando alguém chega e diz assim para você: veja, a teoria da evolução é mentirosa porque cadê que hoje em dia os macacos não estão virando homem, estão virando gente? Veja, a teoria da evolução nunca falou que o macaco que a gente conhece hoje, o macaco Walter, está virando homem. Então quando você escuta um negócio desse, é até difícil explicar, perfeito? Mas aí
Essa é uma explicação simplista que pega episódios históricos que até já aconteceram, generaliza para tudo, e aí a gente pode dar 1000 exemplos para mostrar que isso é falso. Nos vídeos anteriores do canal eu já dei esses exemplos, né? Mas vamos aqui ficar só com 3 exemplos. 3 exemplozinhos básicos para a gente entender isso. Veja, o Brasil, por exemplo, ele não é autossuficiente no consumo do trigo, beleza? E aí vem aqui o clássico bordão do Ciro Gomes, né? O povo não compra dólar, mas compra trigo. Trigo é pão, pão é dólar, trigo é dólar, dólar é pão e por aí vai. Então veja, o Brasil não é autossuficiente em trigo. O povo brasileiro consome trigo. A partir do momento que o dólar sobe, né? A partir do momento que o dólar sobe, fica mais caro importar trigo. Então aumenta o custo de produção do pão. Isso vai tendencialmente provocar um aumento do preço do pão. Esse aumento do preço do pão não tem relação nenhuma com lei da oferta e da demanda. É que a gente está falando de uma mercadoria, o pão, que um insumo fundamental para a sua produção, o trigo, o Brasil não é o suficiente, o Brasil importa. Importar significa usar dólar. A partir do momento que o dólar sobe, que o real se desvaloriza, isso tem um impacto no preço do pão. O pão vai ficar mais caro, perfeito? Do mesmo jeito que, se o dólar se valoriza frente ao real, vai ficar mais barato importar trigo. Pode ser que o preço do pão desça. Isso também não tem mudança nenhuma na oferta e na demanda. A mudança pode vir a posteriori. Se o pão ficar mais barato, pode ser que aumente o consumo do pão, beleza? Mas assim, a gente está falando de um exemplo básico que é uma mercadoria sensível a câmbio, porque o Brasil não é o suficiente. Veja, isso não tem relação nenhuma com desajuste entre oferta e demanda. Isso é um preço sensível a câmbio. Massa? Do mesmo jeito, questão dos combustíveis. Hoje, fundamentalmente, a gasolina subiu quase 10% em 2024, porque continua mantida a PPI, né? A política de paridade de importação, que é uma política que tem como objetivo central garantir lucros bilionários para os acionistas privados da Petrobras. Ano passado, a Petrobras distribuiu em dividendos 64 bilhões de dólares. O Brasil poderia praticar um preço de combustíveis mais barato. Não pratica por uma decisão política que foi adotada no governo Temer e está mantida até hoje, grosso modo, no geral, ainda que tenha algumas pequenas diferenças entre a gestão de preços da Petrobras no governo Lula 3 e no governo Bolsonaro e no governo Temer. Então isso tem um impacto de 10% do aumento da gasolina em 2024. Como eu expliquei longamente no vídeo de ontem, o grosso das mercadorias e pessoas no Brasil é transportada por meios rodoviários. Portanto, usam carros e caminhões, gasolina e diesel. A partir do momento que o preço do combustível sobe, isso tem um impacto em cadeia, né, em outros preços, como por exemplo no preço dos alimentos, e vai subir o preço, por exemplo, da maçã. Veja, qual é o impacto disso no aumento da taxa de juros? Nenhum. Não é um desajuste entre oferta e demanda, perfeito? Não é um desajuste entre oferta e demanda. Do mesmo jeito que o Brasil tem um mercado consumidor de fármacos anual na casa de 130 milhões de pessoas, mas o Brasil não produz basicamente nada dos remédios que consome, né? O Brasil importa mais de 90% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz o remédio funcionar, que consome. Essa importação faz com que o preço dos remédios seja sujeita às decisões dos monopólios estrangeiros. Então, se uma grande empresa, normalmente dos Estados Unidos, União Europeia, China e Índia, quiser aumentar sua margem de lucro, ela aumenta o preço do medicamento. Aí o medicamento fica mais caro no Brasil. Isso é desajuste entre oferta e demanda? Não. Ou então, como boa parte dos medicamentos são importados, quando aumenta o dólar, né, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, fica mais caro a importação do medicamento. O preço do medicamento vai subir.
O cidadão brasileiro, na hora que for na farmácia, vai sentir que o remédio está mais caro. Não é um desajuste entre oferta e demanda. Isso não é falta de concorrência. Isso é basicamente um produto sensível a dólar, né, a câmbio, e também decisão estratégica dos monopolistas estrangeiros de aumentar a sua taxa de lucro. Eu disse que é só dar 3 exemplos, mas deixa eu dar só mais 2. Neste momento, no Brasil, está acontecendo um processo de privatização em massa da produção e distribuição de energia elétrica, do saneamento básico e da distribuição de água potável. Essa privatização em massa vai colocar cada vez mais demanda de geração de lucro. Em serviços monopolistas, como é o caso de um serviço de distribuição de água ou distribuição de energia elétrica, porque não tem como ter 10, 15 empresas nisso não, viu, gente? É isso. É serviço monopolista, uma empresa só que vai comandar naquela região. Como é que você aumenta a taxa de lucro? Só tem 2 formas, meu querido, minha querida. Você aumenta a taxa de lucros ou reduzindo o custo ou aumentando tarifa, ou os dois, perfeito? Então, caso clássico, o caso de São Paulo, com a Enel, né? O governo italiano disse assim, ó, a gente quer melhorar nosso balanço de pagamentos e a gente quer mais riqueza entrando. A Enel, que é controlada pelo governo da Itália, fez uma demissão em massa, uma redução de custos de mais de 30% para aumentar a sua margem de lucro, consequência prática disso. O serviço ficou pior, tem mais queda de energia, demora mais para ligar e tal, e tem também pressão por aumento de tarifa. Então, tendencialmente, nos próximos anos, a gente vai ver aumentos cada vez maiores da conta de luz e da conta de água. Isso vai se repercutir em toda a economia. Então, por exemplo, todo mundo que tem um salão de beleza, que tem um bar, uma lanchonete e por aí vai sentir no bolso na hora de fazer as contas do mês que está mais caro manter o seu negócio porque aumentou a conta de luz, porque aumentou a conta de água. Isso tendencialmente vai ser repassado para os preços finais aos consumidores. O que é que isso tem a ver com o desajuste entre oferta e demanda? Ou então você tem déficits de investimento em infraestrutura e faz com que seja cada vez mais custoso, por exemplo, transporte de uma mercadoria por risco de acidente, de violência, pela demora, pelo custo do escoamento e por aí vai. Isso impacta no preço final da mercadoria, né? A partir do momento que a infraestrutura vai se deteriorando, isso impacta no preço final, que vai apresentar uma tendência de alta. Aí, beleza. Esse preço final, se for, por exemplo, esse preço final desta mercadoria, se for um insumo para uma cadeia produtiva, isso vai impactar também naquele outro comprador que está comprando esse insumo, que não vai ficar ele assimilando sozinho esse aumento de custo, ele vai querer repassar. Se for uma mercadoria com preço final, por exemplo, imagine uma verdura que sai do sertão de Pernambuco para ser vendido na capital, na Ceasa, lá em Recife. Aumentou o preço porque a estrada está cada vez pior, cada vez mais insegura, o negócio aumenta o custo do seguro, o risco de acidente, mercadoria se perdendo e tal. O trabalhador vai sentir no bolso esse custo final e pode, quem sabe, a depender das suas condições de trabalho, isso motivá-lo a fazer mais militância sindical para ter aumento de salário, porque não está dando para fechar o mês com o salário que ele está. Veja, esses 5 exemplos mostram que nenhum deles tem a ver com desajuste entre oferta e demanda. Inclusive, a visão mais refinada disso é chamada curva de Phillips, né? E o deputado Calabreso, um policialzinho lá de Minas Gerais, deputado estadual que eu debati ano passado, bota aí na tela o Maxwell Debate, assistam, gente, muito bom. Ele vivia falando disso, né? Não, porque o Haddad não conhece a curva de Phillips e não sei o que, eu tava doido que no debate que eu tivesse com ele, ele viesse com essa pataquada pro meu lado, né? E aí a curva de Phillips, que fala que existe uma relação ali direta entre inflação e desemprego. Então, quanto mais baixo o desemprego, maior tendencialmente essa inflação. Veja, ninguém usa mais isso. E aí, quando eu falo ninguém, não é os marxistas, os comunistas. Nas universidades do centro do sistema capitalista, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e tal, isso já foi derrubado, não existe. Faz mais de 30 anos que não existe correlação estatística comprovada entre baixo desemprego, o
o que significaria uma alta demanda de maneira geral e inflação. Inclusive, não acredita em mim, eu sou comunista, marxista-leninista, radical demais. O André Lara Rezende foi um dos formuladores do Plano Real, Tucanão, presidente do BNDES no governo FHC. Lançou um livro, Camisa de Força Ideológica, a Crise da Macroeconomia, que eu li semana passada. Inclusive, vou até gravar um vídeo no canal em algum momento sobre isso. E o André Lara Rezende mostra que, ó, bicho, esse negócio com o Vlad Phillips, isso já foi. Isso não tem relação nenhuma. Não existe nenhuma comprovação empírica em nenhum país do mundo que existe uma correlação direta como níveis determinantes, né, gente? Entre inflação e nível de emprego, né? Se o emprego estiver muito alto, a inflação vai crescer. Isso não é verdade, sabe, gente? Isso por um lado. Por outro lado, existe outra versão fantasiosa, quer dizer que a inflação é fruto de um aumento do gasto do Estado, ou, como se fala vulgarmente, imprimir dinheiro, o que é surreal, porque, gente, assim, todo dinheiro é impresso, viu? Dinheiro físico de papel. Assim, não existe dinheiro que não seja impresso. Esse raciocínio parte de uma ideia de que existe uma quantidade ótima de dinheiro circulando na economia e existe uma quantidade a mais de dinheiro circulando na economia, como se dinheiro fosse igual a banana no supermercado. Então, se tiver muito dinheiro circulando, o dinheiro perde valor e é inflação. Gente, isso é falso. Isso só é verdade, por exemplo, para uma economia como a economia argentina, que é uma economia semi-dolarizada. Então, se tiver com poucos dólares circulando na economia argentina, o preço do dólar vai subir na economia argentina. Porque a Argentina não imprime o dólar, né? Ela não emite o dólar. É uma moeda que ela precisa, para ter acesso, ela precisa exportar, ela precisa ter entrada de capital ou ela precisa pegar empréstimos. Mas, para uma moeda nacional, como no caso brasileiro, isso não faz sentido. Se eu imprimir dinheiro demais, vai ter inflação. Gente, é a mesma coisa de alguém dizer assim, mas por que o macaco não vira homem? Se a teoria da evolução é verdadeira, porque eu fui nos Dois Irmãos, que é um zoológico aqui de Recife, tem um macaco lá 10 anos, ele não virou homem, sabe, gente? Não há relação nenhuma absoluta. O que há, e aqui preste muita atenção, é o seguinte: no Brasil, uma economia capitalismo dependente, cada vez mais desindustrializado, ou seja, cada vez mais dependente da importação, né, de quase tudo. Qual é uma das consequências disso? Se a economia estiver crescendo muito, se a demanda estiver crescendo muito, a partir de um investimento público muito dilatado, muito grande, isto pode gerar pressões inflacionárias em alguns setores em que a cadeia produtiva totalmente ou parcialmente não está na economia brasileira, mas assim depende da importação. Então, sei lá, vamos dar um exemplo banal. Vamos dizer que o poder de compra da classe trabalhadora está muito grande, e aí todo trabalhador, toda trabalhadora brasileira decidiu comprar um notebook, decidiu comprar um computador. Como o Brasil basicamente não produz computadores, monta só alguns no polo industrial de Manaus, essa demanda maior vai fazer com que haja uma necessidade de importação maior, consequentemente do uso de dólares para essa importação, a depender da situação da balança de pagamentos, do saldo de transações de conta corrente, enfim, de maneira mais vulgar, a quantidade de entrada de dólares na economia. Isso pode gerar uma pressão inflacionária no preço dos computadores, porque está faltando dólar suficiente para importar na quantidade necessária. Perfeito? Que, grosso modo, em alguns aspectos, era um dos sintomas da inflação brasileira ali nos anos 50, 60 para alguns produtos, para algumas mercadorias. Então, assim, se a economia estiver crescendo muito, isso pode acontecer em alguns setores. Eu digo pode acontecer em alguns setores, porque mesmo o Brasil, sendo um país de capitalismo dependente, cada vez mais reprimarizado, cada vez mais sem complexidade produtiva, o Brasil não é uma Venezuela, né? A Venezuela, que tem dificuldade, e até camisinha a Venezuela importa, assim. Não, o Brasil, né? Tem várias cadeias produtivas que são nacionais, né? O Brasil tem capacidade de ser autossuficiente em alimentos, o Brasil tem capacidade de autossuficiência
praticamente na cadeia produtiva da construção civil e para uma série de coisas, né? Então, para construir escola, a gente não vai precisar importar cimento, importar tijolo, importar cadeira, importar viga de aço, etc, etc, etc. Então, pode acontecer. Ao mesmo tempo, tem uma falácia aqui de debate, que é, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Veja, se o investimento público está alto, esse investimento público alto pode ser direcionado também para adquirir novas capacidades produtivas e superar gargalos que estão ali colocados. Então, por exemplo, este exemplo, a economia brasileira não produz computador, então pode ser que um consumo muito alto de computadores, a depender do cenário, gere um aumento de preços por causa da demanda muito grande por importação. Pô, esse gasto público alto ele pode ser usado também para a gente começar a produzir computadores internamente, né? Então ele pode ser usado para ampliar a formação de engenheiros, de técnicos, de cientistas da computação, etc, etc, para construir universidades, crédito para a construção de fábricas, parcerias estratégicas, comércio exterior com outros países para trazer fábricas para o Brasil, fazendo joint ventures, né? Unidades produtivas e por aí vai. Então, veja, depende, inclusive, de que tipo de gargalo produtivo a gente está falando. Boa parte deles são resolvíveis, alguns não no curto prazo, né? Alguns é questão de médio, longo prazo, outros não. Então, o aumento do gasto público vai causar inflação? Não, porra. E aí, veja, gente, é só pegar um exemplo bem banal. Vamos lá. O que foi que aconteceu no Brasil em 2022 e em 2023? Em 2022, o Bolsonaro turbinou o gasto público para tentar ganhar a eleição. Gastou. E só o caralho. E em 2023, teve a PEC de transição, né, que foi aprovada no final de 2022, que liberou 150 bilhões a mais para o governo Lula gastar, recompondo o orçamento que o Bolsonaro deixou lá uma zorra. Dito isto, 2022, 2023 foram 2 anos de expansionismo fiscal gigantesco. É por isso que a economia cresceu quase 3% em 2022, né, e o desemprego estava em baixa, e cresceu também, se não me falha a memória, acho que 3%. Não vou olhar no Google agora não, mas acho que foi por aí. Cresceu 3% em 2023 e o desemprego também deu uma baixa, o aumento do consumo das famílias foi muito significativo. Então, segundo a teoria dos liberais, 2023 deveria ser o fim do mundo da inflação, né? Porque o expansionismo fiscal, ou seja, o aumento do gasto público foi gigantesco. A gente vinha de um gasto público muito grande por causa da pandemia, em que foi gasto a mais de R$1 trilhão, juntando tudo, auxílio, socorro ao banco, crédito às empresas, não sei o que e tal. Foi gasto mais de R$1 trilhão. E aí, 2022 e 2023, tivemos fortíssimo expansionismo fiscal. Em 2023, a inflação foi de menos de 5%, foi de 4,62%, uma inflação totalmente controlada. E a inflação de alimentos, que é uma das coisas que mais interessa para a classe trabalhadora, foi só de 1%. 1%. Ficou mais barato fazer mercado ano passado. Ficou mais barato fazer mercado, fazer a feira, sobrou mais dinheiro para tomar uma cervejinha, para fazer uma academia, para ir no salão de beleza e por aí vai. Então, assim, e aí, gente? E aí, sabe? Sim, foram anos de pandemia e no pós-pandemia de expansionismo fiscal, gastando. Aumentou a dívida pública, mas qual é a relação entre aumentar a dívida pública? Não, porque se aumentar a dívida pública, reduz a confiança do investidor, que a dívida pública vai ser paga. É claro que a dívida pública vai ser paga, gente. A dívida pública está em moeda brasileira. Veja, só há risco de calote em dívida quando a dívida é externa. O que é uma dívida externa? Por exemplo, a Argentina, ela tem uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Então, pode ser que a Argentina fique sem dólar para pagar sua dívida em dólar. Então, assim, a Argentina só tem dólares a partir da exportação, né? Ela exporta e recebe pagamento em dólar. A parte da exportação, a parte da entrada de dólares, investimento e vários tipos de entrada de dólar, ou a parte de empréstimos. Então, pode ser que num país que tem uma dívida externa, país que está endividado numa moeda que não é sua, ele pode sim dar calote. O Brasil, quando recorreu ao FMI,
quando debateu decretar moratória, não pagar dívida, a gente estava falando da dívida externa, em dólar. Não existe risco de calote em moeda doméstica, gente. Isso não existe. Ah, Jones, então quer dizer que se o governo quiser é só imprimir mais dinheiro. É justamente, meu irmão, é assim mesmo que funciona. Mas isso vai gerar inflação, não tem nada a ver. Na prática, toda vez que o governo gasta, ele cria dinheiro. Toda vez que o governo gasta, ele cria dinheiro. Não achem que finanças públicas funcionam assim. Existe um cofre no Banco Central ou no Tesouro, e aí se conta cada uma das notas e tal. Aí cada vez que o governo vai pagar o Bolsa Família, né? Então, por exemplo, chegou a data de pagar um Bolsa Família. Aí a pessoa vai sacar na caixa. Aí o governo vai tirar lá o valor do Bolsa Família, do cofre, vai contar as notas, vai colocar num caminhão e o caminhão vai para caixa. Isso não existe, bom, gente, pelo amor de Deus. Isso é um computadorzinho, vai lá, essa nota nem existe, viu? E aí, em caso de necessidade de notas para fazer os pagamentos devidos, é isto, vai lá, entrega e é isso, e não há essa questão, não há relação nenhuma. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque vocês escutam todo dia isso, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se o governo gastar demais, aumenta a inflação. O governo gastar demais, aumenta a inflação. E aí, pelo contrário, dá outro exemplo para vocês. Veja, o Brasil, ele é autossuficiente em óleo bruto, beleza? Em petróleo bruto. Mas o Brasil já tem refinarias. O Brasil já tem experiência em refino de petróleo. O Brasil tem uma boa quantidade de engenheiros, de trabalhadores e trabalhadoras com experiência no refino, na indústria petroquímica. O que é que impede o Brasil aumentar o gasto público para construir mais refinarias, consequentemente importar menos combustível, importar menos gasolina, importar menos óleo diesel e produzir internamente? Veja, esse aumento do gasto público não só não provocaria inflação, porque aumento do gasto público não necessariamente provoca inflação, como ele reduziria o potencial de inflação, dado que se 100% da gasolina consumida no Brasil fosse produzido no Brasil, o aumento do dólar não teria mais impacto no preço da gasolina. Vocês entendem? Entendem isso? Então, assim, o aumento do dólar, né, a valorização do dólar ou a desvalorização do real frente ao dólar não teria mais impacto no preço da gasolina nem do óleo diesel. Então, consequentemente, este aumento de 10% da gasolina que aconteceu em 2024, mas isso, claro, acabando com o PPI, simplesmente não existiria. Simplesmente não existiria. Então, a gente tem que pensar em inflação a partir de todos esses elementos. Tem que pensar que na hora de olhar a inflação, existe a inflação sensível a câmbio, foi quase 30% da variação inflacionária do ano passado. Foi aumento do dólar, gente. É isso, né? Tem a inflação resultado de aumento de preços administrados, né, de preços controlados pelo Estado, luz, água, IPTU, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem inflações sazonais geradas também por tragédias climáticas, por eventos geopolíticos. Então, assim, se amanhã vier o maior furacão da história do Vietnã, o Vietnã é um dos maiores produtores do mundo de café, ao lado do Brasil e da Colômbia. Aí o preço do café no mercado mundial vai subir. Tendencialmente, como a gente tem só governo neoliberal pelas bandas de cá, que não faz porra nenhuma, quando o preço do mercado internacional subir, vai aumentar a exportação. Cada vez mais empresas que comercializam café vão querer exportar e não direcionar para o mercado brasileiro. O preço do café vai subir. Veja o que é que isso tem a ver, pelo amor de Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, com gasto público ou com desajuste entre oferta e demanda. Ou então, quando estourou a guerra na Ucrânia, o preço dos fertilizantes foi para casa do caralho, com perdão do palavrão, porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de fertilizantes. O Brasil importa 80% dos fertilizantes que usa. O preço do fertilizante dispara. Consequentemente, dispara o preço dos alimentos, porque o fertilizante é um insumo para a produção de alimentos. O que é que tem a ver o gasto público? Pelo contrário, inclusive, falta gasto público direcionado de maneira estratégica para aumentar a autossuficiência brasileira na produção de fertilizantes. Entendeu? Então, tudo isso é para dizer o seguinte: tem essas teorias falsas dos neoliberais, da direita, dos liberalzinhos de merda e tal, sobre inflação, e tudo isso visa ocultar um elemento fundamental, que é inflação é luta de classe, gente. Como assim, gente? É bem simples. Pensa aqui comigo. Veja, pensa aqui comigo. O fato
e a gente não ser autossuficiente em remédio faz com que o Brasil fique mais vulnerável a variações cambiais ou também a eventos geopolíticos. Por exemplo, se amanhã a China começar... China não, a Índia começar uma guerra com o Paquistão, o preço do remédio aqui no Brasil dispara, viu, gente? Vocês saberem. Então, assim, é isso. Né? Mas veja, o fato da gente ser dependente da importação de remédios, ele é ruim para nós, brasileiros e brasileiras, que dependemos de monopólios estrangeiros, estamos vulneráveis à variação do câmbio que impacta no preço dos remédios. É ruim, de certa forma, para o pequeno comerciante, para o pequeno farmacêutico, porque se o preço do remédio estiver aumentando muito, as vendas dele vão cair, ele pode fechar, perder o seu negócio e por aí vai. Mas é muito bom, obrigado para as importadoras de remédio e é muito bom, obrigado para as empresas estrangeiras que dominam o nosso mercado. Você entendeu? Então, assim, os importadores estão ganhando muito, diga-se de passagem, e os monopólios estrangeiros que produzem esse remédio estão ganhando mais ainda. Entendeu? Veja, caso dos combustíveis, veja, é muito bom que neste momento... A conjuntura brasileira é muito bom para os importadores de combustível, que não exista neste momento um grande debate político, um grande movimento e ação para o Brasil ser autossuficiente em combustíveis, né? Então, os importadores de gasolina, de óleo diesel, de querosene de aviação estão ganhando muito dinheiro. As empresas estrangeiras que exportam combustível para o Brasil também estão ganhando muito dinheiro. Os acionistas privados da Petrobras, que mantêm o PPI na prática e a Petrobras distribui 64 bilhões de dividendos para os acionistas, também estão ganhando muito dinheiro e a gente está se lascando. Então, veja, é luta de classes. Veja, está ganhando as importadoras, está ganhando as empresas estrangeiras que exportam combustível para o Brasil, né? Eu acho que eu falei errado, importa e exporta algumas vezes, mas enfim, entenderam. Exportam combustível para o Brasil e está ganhando também os acionistas privados da Petrobras, nacionais e estrangeiros. E a gente está se lascando. Do mesmo jeito, o povo de São Paulo está lascado com a Enel, mas o governo italiano está indo muito bem, obrigado. Entendeu? Então, assim, há uma luta de classes. E aí, por exemplo, quando o preço dos combustíveis dispara, isso vai ter impacto em toda a economia. Os patrões, os empresários, os grandes empresários, eles não vão querer assimilar um aumento de custo de combustível de 10%. Por exemplo, eles vão querer repassar para os trabalhadores. Os trabalhadores podem não aceitar fazer greve, fazer mobilização, movimento sindical para querer aumento do salário. O nome disso é luta de classes. Então, um debate real sobre enfrentamento à inflação, ele tem um primeiro ponto central aqui, que é enfrentamento à dependência, gente, ao subdesenvolvimento. Em outras épocas, nos anos 60, 70, 80, a gente teria que colocar no centro do debate um debate sobre endividamento externo. Para o Brasil, não é o caso da Argentina, não é o caso do Equador, por exemplo. Para o Brasil, a gente não tem hoje um problema de endividamento externo. A dívida é uma dívida majoritariamente interna e a gente tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais. Então, a questão central aqui é uma questão de dependência, ou seja, o quanto as cadeias produtivas no Brasil estão sujeitas ao controle de monopólios estrangeiros, são preços sensíveis a câmbio. É uma questão de os sintomas da dependência, então a fonte de planejamento, investimento público em infraestrutura, em ciência e tecnologia, enfrentar gargalos de produção, em eficiência produtiva, porque assim, o capitalismo ele não se preocupa com eficiência produtiva, o capitalismo se preocupa com o lucro. Então a gente debateu isso no vídeo de ontem. Veja, não faz sentido nenhum um país do tamanho do Brasil ser um país ligado majoritariamente por ferrovias. Isso é ineficiente economicamente. Mas os monopólios estrangeiros da indústria automobilística e as importadoras ligadas a essa cadeia produtiva estão ganhando muito dinheiro, obrigado. Entendeu? Então, assim, tem todo um debate sobre investimento em infraestrutura, sobre produção de ciência e tecnologia, sobre uso racional dos recursos. Nada disso é possível no capitalismo, viu, gente? Ou, no mínimo, sem um amplo enfrentamento já no regime burguês para ir combatendo a lógica capitalista do lucro como a guia mestra da produção, né? Mas a realização disso não vai se dar no capitalismo a termo, né? E aí tem um terceiro elemento que há em toda a economia, gente, preços estratégicos que têm um efeito de encadeamento gigantesco. Então, assim, quando sobe o custo, por exemplo, do combustível,
isso tem um efeito geral na economia. Quando sobre o custo da energia de maneira geral, pensa que combustível, energia elétrica e tal, isso vai ter um impacto geral, porque assim, o que é que existe sem energia? Sabe? O que é que funciona? Então, o Brasil passa nesse momento por um processo em que os setores estratégicos da economia estão sendo todos privatizados e boa parte deles entregues a monopólios estrangeiros. Então, o que eu falei para vocês, que tendencialmente nos próximos anos a gente vai ver disparadas ainda maiores do preço da conta de água e da conta de luz, é isso, gente. Então, um dos segredos da China manter a inflação controlada é que na China, por exemplo, preços estratégicos, setores estratégicos da economia, como geração de energia, como internet e telecomunicações, como petróleo e gás e tal, não vai para mão privada não, meu parceiro. Não vai não, porque não dá. Não dá, sabe? Não dá. Porque se você quer, e aí nem entrar no debate sobre industrialização, mas se você quer manter, por exemplo, a inflação mais ou menos sob controle, não dá para você sujeitar uma mercadoria como energia elétrica que vai para casa de absolutamente todo cidadão que ela esteja sujeita a variações de ganância de lucro desenfreado de empresa, né? A empresa quer aumentar o custo, ela piora o serviço, ela aumenta a tarifa, e isso tem impacto inflacionário geral, sabe? Então é disso que a gente está falando. E aí, qual é a malícia? Qual é a malícia? A partir do momento que se vende essas ideologias falsas, que o problema da inflação é que tem muita demanda, tem que aumentar a taxa de juros. O problema da inflação é porque tem muito gasto público, tem que cortar gasto público e aumentar a taxa de juros. Você vende uma falsa solução para o problema, entendeu? Você vende uma falsa solução para o problema e ainda garante o lucro dos rentistas. Porque a cada aumento de 1% na taxa Selic, você tem um aumento de mais ou menos 50 a 55 bilhões a mais que se paga em juros da dívida pública. Então é uma explicação mentirosa que não vai à raiz do problema, que mantém todos os interesses intocados da burguesia interna e externa e ainda aumenta a taxa de lucro de todas as frações rentistas do grande capital que, com o aumento da taxa Selic, vão ter uma remuneração maior nos títulos públicos, porque aumentando a taxa Selic, aumenta a sua taxa de lucro, aumenta quanto o governo paga nos títulos da dívida. Vocês entenderam? O crime perfeito é assim, ó, a gente desindustrializa um país, joga ele na desgraça, transforma ele num buraco de mineração e no grande campo de soja, faz com que cada vez mais monopólios estrangeiros controlem as cadeias produtivas e deixe mercadoria sensível a câmbio. Aí o câmbio dispara com a desgraça, porque não tem regulação sobre o mercado de câmbio, dentre outras coisas. Aí o câmbio dispara com a desgraça, dispara os preços por causa de demanda de lucro dos monopólios estrangeiros. Aí o preço das coisas sobe 20%, 30%. Aí você diz assim, eita, o preço subiu, ó, vamos aumentar a taxa de juros. Aí você não resolve o problema e você ainda garante mais bilhões para os rentistas que são detentores de título da dívida pública. É o crime perfeito. Aí eu pergunto a tu, para terminar, tem um partido que diz aí que é o maior partido de esquerda do Brasil, está na presidência pela 5ª vez. Quantas vezes este partido político mobilizou um grande debate e movimento nacional para enfrentar esse estado de coisas e desfazer esquema mentiroso, ideológico, bilionário, que junta os interesses da burguesia interna e dos monopólios estrangeiros e explora o povo brasileiro e suga de maneira permanente as riquezas do país? Quantas vezes? Vamos lá? Entendeu? É o crime perfeito. Assim, essa é a dimensão. Inflação tem que ser pensado como luta de classes, como um conflito redistributivo. Isso é fundamental. Na economia, você tem sempre que fazer a pergunta: quem perde, quem ganha? Sempre, sempre, sempre. Faça sempre essa pergunta também para a inflação. O preço está subindo, beleza. Tem alguém perdendo, mas normalmente somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas tem alguém ganhando também. Pode ter certeza. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.